Olá, sou aluna do curso de Logística do quarto período e hoje nós vamos falar sobre transporte em tempos de pandemia. O que aconteceu, nesse tempo de pandemia, o que nós temos sofrido na área do transporte. O transporte, que é algo essencial na área da logística, na hora de transportar a mercadoria, de transportar pessoas, de fazer esse translado, e o mercado, ele se viu em um momento que ele teve que se reinventar. E o transporte, o que aconteceu nessa área? Nós conversamos um pouco com uma pessoa, que trabalha no transporte coletivo de pessoas, na hora de levar e trazer crianças, ele trabalha com isso, e ele se viu atingido nesse tempo de pandemia. Ele teve que parar porque as escolas fecharam, e com isso ele teve que se reinventar e criar um novo método de trabalho. Nós estamos com o Elson e ele vai falar um pouquinho do seu serviço. Olá, eu sou o Elson, trabalho em transporte escolar há 2 anos, estava indo para o 3º ano. Devido à pandemia, teve essa paralisação dos colégios, mas antes da pandemia, a nossa empresa estava indo bem, fechando sempre no verde, tirando os custos de manutenção e combustível, que é os custos que a gente tem mais alto do transporte. Estava com uma rota boa, podendo fazer até 2 viagens por dia de alunos, pela manhã e 2 à tarde. A expectativa de vida da empresa estava indo bem. Ponto de planejar para ano que vem a troca do transporte para um maior, mas veio a pandemia e com isso o fechamento das escolas. Aí no mês de março parou tudo, então até o momento eu estou dependendo do auxílio emergencial e o transporte escolar está parado. Estou aguardando o posicionamento do governo para saber se volta às aulas ainda esse ano. Ainda desse ano das voltas às aulas, vamos adequar as normas de higienização, que são elas: vidros abertos, álcool em gel e máscara. Mas mesmo assim, com todos os cuidados, já sou ciente que alguns pais não se sentem seguros com seus filhos às voltas às aulas. Bom, nós somos alunos do curso de Logística, quarto período IES. Eu sou o aluno Paulo, aluno Rubenilson. Ficamos responsáveis pela parte de transporte. Então, como a gente sabe, o transporte, é parte essencial, fundamental também para a logística acontecer. Não é de agora, já tem muito tempo já que o transporte é basicamente indispensável, né? Assim, o transporte não tinha como acontecer a logística, porque tanto no comércio, tanto no mercado interno aqui no Brasil, quanto para negociações de comércio exterior, o transporte sempre vai estar presente, sempre vai fazer parte desse ramo. Então, o que a gente pode trazer aqui, comparar, antes e depois da pandemia, que é o que está assolando agora, a situação atual está assolando o mundo. A gente vai estar falando um pouco do antes e depois da pandemia. O Rubenilson agora. Bom, antes da pandemia, todos nós tínhamos uma perspectiva, principalmente para a nossa área que nós estamos estudando, a logística, o transporte, no caso, nós tínhamos promessas de investimentos em vários setores do ramo da logística, principalmente no modal ferroviário. Com a ampliação das ferrovias, nós tínhamos promessas no setor, nos portos, dando ampliação à navegação de cabotagem, ampliando o número de empresas que, pelo que me consta, há outras empresas interessadas a trabalhar esse transporte, esse modal, e tínhamos uma perspectiva muito boa nessa área. Porque automaticamente muitos segmentos se fecharam,
trabalho home office, tudo acontecendo, então as pessoas tiveram que se limitar mais os seus deslocamentos, ficando possibilitado às vezes de sair de casa. Então foi o que a gente conseguiu perceber também durante essa pandemia. Durante nossos estudos, né, podemos perceber que muita coisa teve que se modificar durante essa pandemia, né? Muita coisa teve que se reinventar, principalmente no ramo do transporte. As pessoas se voltaram mais para os caminhoneiros, olharam o lado dos caminhoneiros, dando apoio, entregando marmitas, entregando materiais de limpeza, de higiene pessoal, entregando máscara, entregando álcool, dando esse apoio. Por quê? Porque muitos lugares estavam fechados. Né? E para os caminhoneiros, que são praticamente o único transporte de grandes quantidades de materiais, para eles não parar, foi necessário fazer isso. Foi isso que a gente pôde observar durante a pandemia, né? Essa ajuda da sociedade, né? com esse tipo de serviço, né? Entrega de comida, entrega de materiais de higiene, fazendo teste nos caminhoneiros, teste contra o Covid, fazendo vacinação contra a gripe, tudo isso a gente pôde perceber por parte não só da Polícia Rodoviária Federal, como também de algumas pessoas voluntários que se interessaram nessa causa, por medo do desabastecimento, por medo dos caminhoneiros ficarem com receio de trabalhar e desabastecer todos os setores. No vídeo que a gente apresenta aqui nesse trabalho, que a gente consegue a entrevista do Elson, ele é um trabalhador autônomo, né? Que já de algum tempo para cá, o desemprego veio também numa crescente, já estava conseguindo dar uma contornada na situação, já tinha reduzido alguns números aí, mas ainda é forte aí o desemprego, então com isso o pessoal procurou a informalidade, a autonomia mesmo, né? Então o Elson se virou da seguinte maneira, trabalhando com transporte escolar, né, mas de maneira autônoma, sem qualquer ajuda, auxílio, né, de alguém, sem carteira assinada, sem qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então, caminhoneiro também, existe muito caminhoneiro, né, transportar carga autonomamente. Essas pessoas são as primeiras a sentir na pele, né, até porque se parar acaba, se parar não tem como se manter. Não tem empresa, não tem INSS, não tem ninguém para apoiar. Então agora, os autônomos estão recorrendo aí ao auxílio, né, emergencial do governo, né, para aqueles que saem, tudo bem, para aqueles que não saem fica mais crítica a situação, né, tem que ir para a rua, mas na rua não tem ninguém, a demanda caiu bastante, então fica bem complicada a situação dos autônomos, né, do pessoal do transporte. E como lição, né? Como lição a gente tinha o quê, Rubinho? Que a gente pode tirar dessa lição, dessa situação toda? Não, assim, no meu ponto de vista, o que nós podemos observar, o Elson, no caso o Elson, é só uma pequena amostra do que está acontecendo com o trabalhador brasileiro autônomo, principalmente no ramo de transporte, dos mais variados tipos, taxista, transporte por aplicativo, transporte escolar, os caminhoneiros autônomos, pois eram pessoas que estavam cheias de perspectivas para o crescimento. O Elson já estava pensando em trocar de carro, né? Pegar um carro maior, né? Então ele estava se preparando, né? Organizando suas finanças para poder ver esse investimento. Ele já via a possibilidade de um crescimento. Então, o nosso Brasil ele está em pleno desenvolvimento. E aí ele se viu no meio da pandemia, a pandemia chegou, ele se viu sem os alunos, sem aquela renda dele, e ele teve que se virar esperando o auxílio do governo. As contas não pararam de chegar, né? E agora ele vai ter que se reinventar. Daqui para frente ele vai ter que se reinventar. Por quê? Porque muitos pais não querem nem voltar a mandar seus filhos para a escola esse ano. Estão pensando em não mandarem seus filhos para a escola esse ano. Então ele vai ter que se reinventar, como muitos brasileiros vão fazer daqui para frente, se reinventar, procurar outras maneiras de
se sustentar e sobreviver para pagar suas contas. Agora a gente vai falar um pouco de perspectiva para frente, né? O que nós conseguimos ver no nosso estudo para frente? Que a logística, no geral, vai ter que ser mais valorizada. A gente percebeu que a logística não é tão valorizada e foram as únicas pessoas que meteram a cara, vulgarmente falando, durante essa pandemia e foram para a rua e fizeram ir acontecer. Porque todo mundo está envolvido, né? Foram os motoboys com os deliveries, foram as transportadoras com seus motoristas e seus carregadores, esses carregadores que não pararam, foram... Aumentou inclusive o número de pessoas fazendo entrega, né? Que também não deixa de estar incluído no ramo do transporte, fazendo entrega com bicicleta, né? Inclusive isso aumentou. Esse pessoal, a gente pode até ver muito aqui na capital do Maranhão, São Luís, né? Que é onde a gente está aqui agora, gravando esse vídeo. A gente pode ver que esse número aumentou muito. Como ele está falando, as transportadoras não puderam parar, né? Não tiveram essa oportunidade, não tiveram essa escolha, não tem outra escolha. Inclusive porque até tem, pela responsabilidade social, né? que elas conferem diante dos seus clientes, né? Então não tem como parar, porque se parar vai trazer o desabastecimento novamente. Percebemos também que não teve um estudo, né? Eles fizeram um estudo do impacto da pandemia com os trabalhadores da área da saúde, fizeram um estudo em diferentes áreas, mas a gente observou que não houve um estudo nessa área de transporte, com o trabalhador no geral, o impacto. Quantas pessoas chegaram a adoecer, quantas pessoas chegaram a falecer. A gente observou que não houve uma importância, uma relevância para eles fazer um estudo nessa área. A pandemia já pode, em alguns lugares, inclusive aqui no Maranhão também, o governador já vem reabrindo alguns pontos aí, comércio, né? Então, mas só que ainda não acabou, né? Ainda não se findou, ainda não tem uma vacina, né? Não tem um antídoto contra essa pandemia. Então, a pandemia barra demanda vai ser uma equação, né? Com a cadeia de suprimento vai ser uma equação que a gente vai ter aí. O pessoal logística, responsáveis aí vão ter que... Por um bom tempo, né? Vão ter que levar em consideração esses pontos aí. Essas problemáticas. Vai ter que fazer um estudo mais aprofundado para que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo, que a gente não deixe que a gente não tenha uma dependência quanto a um único modal, né? Que a gente saiba dividir as tarefas ali para ficar mais equilibrado. Porque o modal terrestre, o rodoviário ali deu problema, está com alguma situação impossibilitada, cabotagem, né? Então, temos que ter mais opções. Temos que ter opções, temos que fazer parceria, temos que abrir essa desburocratização aí, temos que desburocratizar quanto aos portos, quanto esses terminais aí. Pessoas que queiram realmente deixar as pessoas trabalhar, quem quer que seja, né? Deixar as pessoas com menos burocracia. Nossa conclusão é essa, né? Então, de acordo com os relatos comentados pelos meus amigos anteriormente, como vocês perceberam, concluímos que a pandemia afetou fortemente o setor de transporte, com diversos impactos negativos, pois com o isolamento social houve uma diminuição progressiva dos serviços, que ocasionou por si só um impacto severo dentro de todas as organizações, e principalmente nesse modal, que é o modal transporte, mas afetou geralmente todos os modais possíveis. Muitas empresas, transportadoras e até mesmo os microempreendedores, como o nosso amigo que acabou de ver do transporte escolar, estão se encontrando no vermelho com uma dificuldade imensa de honrar com os seus compromissos. Ou seja, foi um fato muito relevante que nenhum desses tanto os pequenos quanto os grandes empresários estavam preparados para essa pandemia que veio de uma forma tão expressiva e pegou fortemente todo o setor.